Olha, estamos de volta e o tema de hoje é cirurgia bariátrica. É um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave. Esse procedimento ficou conhecido como redução do estômago porque muda a forma original do órgão e diminui a sua capacidade de receber alimentos. Durante a pandemia, houve uma queda de quase 70% no número de procedimentos realizados pelo SUS no último ano. Mas, a partir de agora, o Ministério da Saúde classificou a cirurgia bariátrica como essencial e prioritária com a retomada dos procedimentos em até 3 meses. E o Vida Saudável convidou aqui o médico Antônio Moreira para nos passar mais informações sobre esse tema, como é que é feita essa cirurgia, quando que ela é indicada, o que deve acontecer com essa recomendação do Ministério da Saúde. Então é isso. Boa tarde, doutor Antônio. Seja bem-vindo aqui novamente aqui ao Vida Saudável. Obrigado pelo convite novamente. Boa tarde. Bom, hoje a gente vem com outro assunto, né, que é essa questão da cirurgia bariátrica. E o senhor é cirurgião bariátrico também. Então, eu queria que o senhor começasse a falar para a gente quando que essa cirurgia ela é indicada. Quando que a pessoa, de fato, deve passar por essa cirurgia? Bom, veja bem, essa pergunta é o passo inicial, né? Porque muita gente confunde, né? Cirurgia bariátrica com cirurgia estética, acha que todos podem fazer. E, na realidade, há indicações bem estabelecidas pela literatura e pelos órgãos reguladores. Atualmente, no momento, a indicação é para aqueles que têm índice de massa corpórea, chamado IMC, maior ou igual a 35 quilos por metro quadrado, associado a alguma doença chamada comorbidade, que as mais frequentes são diabetes, dislipidemias, que é o colesterol elevado, né? Problemas de coluna, artrose, hérnia de disco. Já por conta do sobrepeso, exatamente, né? Doutor, a gente tem até uma cartela, para que o senhor já vai falando das indicações, para a gente facilitar aqui a nossa... Olha, IMC igual ou superior a 50 quilos por metro quadrado, é isso, doutor? Bom, aí no caso aí já é um super obeso, né? Eu estava começando pelas indicações menores, né? Que é IMC de 35 quilos, que é uma obesidade intermediária ou obesidade grau 2. E se como o paciente calcula o IMC, para a gente entender? Tá certo. É muito fácil. Quem tiver com o seu celular aí pode já calcular o seu IMC. Você pega seu peso, aliás, você pega a sua altura, né? E multiplica ao quadrado. Vamos botar lá 1,5 metro. Multiplica 1,5 metro vezes 1,5 metro. Esse produto aí, você vai agora pegar o seu peso corporal e dividir por esse produto aí. Pelo seu peso ao quadrado. Não, pega o peso, pela sua altura divide, ao quadrado. Exatamente. Aí você vai ter o IMC. Então, como eu estava falando, o IMC 35 quilos, obesidade grau 2, com comorbidade, seria uma indicação. Agora, se você tem IMC maior ou igual a 40, você já, no caso, já é um obeso mórbido, é um obeso grau 3. Aí isso independe de comorbidade. Basta ter esse IMC. E nesse caso aí já é um super obeso, né? Então esse aí está mais do que indicado, né? E aí não precisa ter comorbidade nenhuma, né? Não, aí já é uma super obesidade. Aí isso que o senhor estava falando, igual ou superior a 40 quilos, o IMC, sem perda de peso, menos, mesmo com acompanhamento médico e nutricional comprovado durante pelo menos 2 anos. Exatamente. O primeiro passo é saber se tem o IMC, aquilo que eu te expliquei. Outro fato que é muito exigido pelos convênios e até também pelo sistema público é isso aí. É um laudo que você já tentou diversas formas de perder peso, acompanhamento com endócrino. E aí chega o IMC igual ou superior a 35 quilos, que é o que o senhor estava falando por metro quadrado, que é o que o senhor estava falando que tem que estar associado com algum tipo de comorbidade, né? Exatamente. Colesterol alto, diabetes, pressão alta. Isso. Risco cardiovascular elevado. Esteatose. Então, essa é uma cirurgia que tanto os planos de saúde quanto o SUS, eles disponibilizam, não é isso, doutor? Sim, já é disponibilizado há algum tempo, né, pelos planos de saúde e pelo SUS também. Aqui no Piauí, nos últimos anos, tem crescido o número de cirurgia no SUS, tanto no HGV, e parece também que agora o Hospital Universitário está se preparando para isso também, né? Uma equipe montada com essa finalidade. Tá. Coloca a cartela aí, por favor, da bariátrica bypass, para a gente entender como é que funciona essa cirurgia. A gente bota a imagem, aí já fica mais claro. Explica pra gente, doutor, o que acontece? Bom, então, são 2 técnicas que são mais comumente utilizadas, né, tanto no Brasil como no mundo. Essa é uma delas, o bypass gástrico. Você veja ali que no desenho tem uma pequena bolsinha. Né? Verde, né? É a verde. Depois do esôfago, você já passou aí o grampeador e separou uma pequena bolsinha do estômago, que é anastomosada, né, ou ligada com o intestino delgado, que você vai seccionar
lá embaixo, né, uma altura determinada de 1 metro depois do que a gente chama de ângulo de Trites. Doutor, então assim, não diminui o estômago aí, não tira o estômago. Pois vou tentar simplificar. Gente, que eu não entendi ainda. Bom, no bypass gástrico, o estômago é sim reduzido, essa pequena bolsinha, mas a parte maior, aquela róseo, ela não sai da barriga, ela fica no abdômen, apenas não é usada para alimentação. E além disso, há uma alteração na posição do intestino delgado com a intenção de diminuir a absorção de nutrientes. Então, ou seja, seria vai isso. Diminuir o seu estômago. Diminui o volume gástrico funcionante e, além disso, muda um pouco a posição do intestino delgado. Se a pessoa quiser voltar a ter o estômago maior, pode? Ela é reversível, essa cirurgia, ou não? Ela é reversível, sim, mas não é tão simples, né? Não é indicado. Não é tão simples também. Vamos colocar agora outro tipo de cirurgia, que já é a gastrectomia, não é isso? Gastrectomia vertical, também conhecido como sleeve ou manga gástrica. Então, nessa cirurgia aí você vê que aquela parte mais clarinha, o estômago ficou um aspecto tubular, semelhante ao do esôfago. Então, é uma cirurgia que você reduz drasticamente o volume do estômago, mas, em compensação, aquela parte mais cor rosa-salmão, ela sai da barriga, ela é excluída. Ela não... Ou seja, você corta o estômago, tira esse pedaço mesmo, esse pedaço maior, ele sai por um dos orifícios, né? Não fica lá, ao contrário do bypass. Qual que faz mais? É essa ou a do bypass? Então, veja, as duas técnicas são muito recomendadas e aí depende muito de fatores. A gente pode dizer que mundialmente, especialmente na América do Norte, né, Estados Unidos, o sleeve tem, nos últimos anos, passado. O sleeve é essa que retira total ali o... A gastrectomia vertical tem ultrapassado, sim, o bypass em número de realizações. Mas, no Brasil, ainda predomina um pouco o bypass como a técnica de escolha. Mas as duas têm resultados... opera as duas ou não? Sim, quem deve fazer cirurgia bariátrica deve saber fazer as duas técnicas. Né? Vamos para as perguntas, doutor Antônio? Pode soltar aí essas perguntas dos telespectadores. Ainda não tem pergunta? Olha, se vocês quiserem perguntar aqui para o doutor Antônio, manda sua mensagem, manda sua pergunta aqui para a gente no 86999270783. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta assim. Bom, doutor, a pessoa quando faz essa cirurgia, ela perde peso assim drasticamente. Existe a possibilidade de voltar a engordar novamente e o estômago crescer novamente? Não só existe, como acontece, infelizmente, em alguns casos. Porque, veja... Você faz o procedimento e você tem uma curva de perda de peso, que essa curva vai se estabelecer em torno de 18 meses, né? 1 ano e meio ou até 2 anos. Você vai estar só perdendo. E a partir daí ocorre uma estabilização. E é necessário que você realize acompanhamento sempre com a equipe multidisciplinar, que envolve o cirurgião, o nutricionista, o endócrino, o psicólogo. Tem que estar sempre acompanhando. Mas alguns pacientes, quando tem a perda de peso que eles querem alcançar, eles se descuidam. Aquela fase de lua de mel, de todo mundo elogiar o resultado, né? Tipo assim, mexe com a autoestima, a pessoa acha que não precisa mais, né, de acompanhamento. Aí passa a ter novamente uma vida desregrada, acaba ingerindo alimentos calóricos, deixa de se exercitar, ou seja, perde toda a orientação que é recomendada. E isso, por mais que o estômago esteja reduzido, vai provocar, né? Absorção de nutrientes, refrigerantes. Ele volta a crescer novamente o estômago ou não, doutor? Não é que ele volte a crescer o tamanho normal, né? Que era, né? Pode ter um pequeno aumento, mas é mais uma questão mesmo de desabsorção. Muita gente passa a ingerir muito álcool, que é muito calórico, é mais uma questão de absorção de nutrientes de alto valor calórico. Absorver tudo. Exatamente, aí tem um reganho, mas não acontece sempre, acontece mais com pessoas que não fazem o acompanhamento adequado. Porque tem que ter uma mudança de hábito, né? Inclusive, essa é uma cirurgia que precisa de um laudo psicológico para poder a pessoa realizar, né, doutor? Exatamente, é o que eu falei, a equipe multidisciplinar, que envolve o psicólogo, como você disse, né? O laudo, nutricionista, endócrino e ainda cardiologista e pneumo para avaliar a condição clínica antes da pessoa realizar o procedimento. A gente já tem pergunta, doutor Antônio, é só pedir pergunta que a galera já manda para a gente. Vamos lá. Olha, da Itatiaia a pergunta, ela é do bairro Redenção. Gostaria de saber como faz para começar o tratamento para fazer uma cirurgia bariátrica. Boa pergunta. A pessoa começa por onde, doutor? Bom, aí assim... Vamos falar dos dois casos, tendo plano de saúde e não tendo plano de saúde. Então,
plano de saúde, que é mais fácil, né, que eu lido, né? Você tem que escolher uma equipe, um cirurgião que esteja referenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Vá no site www.sbcbm.org.br. Lá você tem a relação. No Google Cirurgia Bariátrica Associação, que vai te levar lá. Tem esse atalho também do Google. Então escolha um profissional, uma equipe credenciada e marque a consulta inicial com o cirurgião. E aí ele vai fazer toda uma série de perguntas, vai lhe passar todos os exames pré-operatórios e encaminhar para os demais profissionais, que eu falei agora há pouco, que são responsáveis pelos laudos e por reforçar a indicação cirúrgica quando existe. No caso do SUS, o que eu posso dizer é que você tem que marcar com o endócrino. Vai no postinho, marca com endócrino. Exatamente, marca com endócrino, que aí o caminho seria esse, o endócrino do SUS encaminhar para a equipe que vem realizando isso. O plano de saúde também seria pelo endócrino? Começa pelo endócrino, não, depois não, plano de saúde já não. Pode direto com o cirurgião? Direto com o cirurgião, desde que ele tenha essa noção aí que a gente falou agora há pouco, né? Do IMC e esses critérios que a gente disse agora há pouco, né? Eu queria que a gente aproveitasse agora esse momento para a gente saber um pouquinho da história da Jennifer Gomes. Ela fez a cirurgia bariátrica recentemente, mas por conta da pandemia ela teve que adiar o procedimento, desde o ano passado. Ela conta agora como é que foi ter que esperar todo esse tempo, quase um ano, para a realização da cirurgia. Vamos acompanhar. Eu sou paciente de pós-operatório de cirurgia bariátrica. O meu método utilizado foi o bypass gástrico. A realização do meu procedimento ela teve uma demora em decorrência dos casos do Covid-19, quando as cirurgias eletivas foram suspensas. Tudo começou no início de 2020, em janeiro, e só em janeiro de 2021 que eu pude concluir todos os exames, consultas médicas, as terapias e todo o procedimento que a gente passa pela equipe multidisciplinar. Tenho 1 mês e 12 dias de operada, já perdi 20 quilos, tinha doenças associadas à obesidade, como diabetes e hipertensão, já fiz o desmame dessas medicações, venho levando uma vida tecnicamente saudável. Depois da minha cirurgia, eu venho vivendo muito bem a minha escolha, tenho tido só aspectos positivos, todo dia é uma conquista diferente e sou muito grata pela escolha que eu mesma fiz para mim. Foi uma escolha para minha saúde, uma escolha para minha qualidade de vida. Hoje eu já sinto melhoras em vários aspectos, realizando atividades físicas e coisas parecidas. E eu venho vivendo essa questão da pandemia desde a fase do pré-operatório e agora do pós-operatório, mesmo com os números do Covid tendo uma baixa, mas tomando todos os cuidados do mundo, porque ainda tenho sobrepeso, mas já eliminei 20 quilos, mas a gente continua nesse alerta, mesmo a gente que faz parte do grupo de risco e quem não faz parte do grupo de risco, porque é a proteção em primeiro lugar. Doutor, quais os benefícios e também os perigos de uma cirurgia como essa? Olha, eu diria que só tem benefícios, praticamente, né? Você tem uma mudança radical na sua qualidade de vida, como ela disse, né? Há uma cura de várias doenças associadas, você consegue curar a sua hipertensão, o seu diabetes, suas dislipidemias. Então, é uma vida nova, né? Que você consegue atingir. Mas é uma cirurgia, né, doutor? Não, mas veja, lógico que a gente está falando de uma cirurgia que atualmente já está bem segura, né? Uma cirurgia que não a gente tem muita, não só falando de mim, mas em geral, quem realiza tem muita experiência. Claro que há se for falar em estatística, 0,5%, 0,5% de alguma complicação, né? Uhum. Agora, como eu disse, tem que escolher realmente um centro credenciado, né? Não é uma coisa que há muito realmente, como é que eu posso dizer, fantasma quanto a isso, que você vai operar e tem risco de morte. Quanto a isso, eu sou radicalmente, digo assim, que não existe isso, né? Lógico que é uma cirurgia, mas não é para ninguém ter esse pensamento. Mas é bom que a pessoa estude, veja, analise o profissional, todo o procedimento, não é isso? Exatamente. Bom, a gente tem inclusive alguns famosos, né, que fizeram cirurgia bariátrica. Coloca as fotos aí, gente, pra gente ver. Olha aí, o Faustão foi uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica. Olha aí, esse é o Leandro Hassum, que é um ator, né? Tem cantora, a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa.
E olha só, Solange Almeida também fez a cirurgia, inclusive o filho dela fez recentemente também essa cirurgia, emagreceu muito Estão também. todos muito bem aí, né? Agora, doutor, depois que faz a cirurgia, tem que tomar vitamina, questão de queda de cabelo, como que fica a vida da pessoa depois da cirurgia? Então, é aí que tá, não é você só operar, você tem que continuar o acompanhamento com a equipe, né? E assim, em relação às vitaminas, ela realmente é obrigatória quando você realiza a técnica chamada bypass, que você mostrou aí naquele desenho. Há uma alteração na posição do intestino e que leva a uma desabsorção de alguns oligoelementos, micronutrientes. Então, quem faz bypass tem que sempre fazer reposição vitamínica, sim. E no caso do sleeve ou gastrectomia vertical, isso pode ocorrer ou não. O que vai dizer é o acompanhamento e a dosagem realizada no pós-operatório. Okay. A queda de cabelo acontece com alguma frequência, tanto no sleeve como no bypass, mas geralmente é transitória, é por um enfraquecimento da raiz do cabelo e responde bem à reposição vitamínica e também a medicações orais para fortalecer a raiz capilar. Na verdade, cabelo sofre sempre, quando você, depois de uma cirurgia, sempre tem queda de cabelo, né? É por conta da anestesia, doutor? Olha que eu já estou aqui imaginando, que eu já ouvi falar. No caso da bariátrica, realmente ocorre um enfraquecimento da raiz do cabelo de forma transitória, viu? Mas tem essa história de anestesia também, cai o cabelo, quando você faz alguma cirurgia? Tem esse mito aí, mas nem sempre. Vamos anotar isso aí, se é mito ou verdade, viu? Eu tenho esse mito aqui na minha cabeça, não sei se é verdade, se é mito, mas vamos depois saber disso. Tem pergunta aí, por favor? Solta a pergunta, olha, da Neide Lemos. A pessoa com 1,57 m de altura e 95 quilos, com índice maior que 36, já pode fazer a cirurgia bariátrica? Então, ela pegou aí, já fez o cálculo, né? E ela tem um IMC de 36 quilos por metro quadrado, o que eu disse no começo. É uma obesidade intermediária ou obesidade grau 2. Se ela tiver alguma comorbidade, que nós já falamos, ela tem sim indicação de bariátrica. Olha, a nossa produção diz que tem muita pergunta aqui, que as pessoas querem saber como que calcula o IMC. Solta, tem pergunta aí, Emílio, para a gente tentar? Olha, Livramento, do bairro Cidade Jardim, boa tarde. Eu gostaria de saber se me encontro em obesidade mórbida. Vamos lá, doutor, pega a calculadora aí no celular. Vamos lá, ela tem 1,67 m, né? Pesa 1,67 m de altura, calcular ela aqui. Pesa 105 quilos. 1,67 m vezes 1,67 m vai dar quanto de altura? 2,7. Agora, então vamos segurar aí, 2,7. O peso dela é 105. Que é a altura? 105 dividido por 2,7. Deu quanto IMC dela? Então, ela tem IMC de 38,8. Assim, tecnicamente, ela não é uma obesa mórbida, porque a obesa mórbida é aquela que tem maior ou igual a 40. Ela é uma obesa intermediária ou grau 2, mas se tiver comorbidade, tem sim indicação de bariátrica. Se não tiver comorbidade, não tem indicação. Então, eu queria só reforçar, porque é a coisa que perguntam muito no consultório. Não é peso. Eu não tenho peso para isso, eu não peso 100. Não é peso, é IMC. Essa aqui é a ferramenta. Né? Gente, IMC, vamos lá, vamos aprender. É a altura... Peso dividido pela altura ao quadrado. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, se é 1,5 m, vezes 1,5 m. Não é isso? Exatamente. 1,80 m vezes 1,80 m. Exatamente. 1,60 m vezes 1,60 m. Aí pega seu peso e divide por esse cálculo, esse número aí. Ok, então. Okay? Muitíssimo obrigada, doutor Antônio, pela participação aqui com a gente no Vida Saudável. Muito obrigado, eu que agradeço também. E é sempre importante esse tema porque sempre ainda é uma questão que gera muitas dúvidas e mitos. Então é muito importante a gente estar sempre falando com pessoas... um espaço para isso. Esclarecendo, né? Exatamente. Obrigada, doutor Antônio. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no Vida Saudável. Obrigado.